Olá, olá! Salve, galerinha do bem! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, também na página da Rádio Web WF Evangelismo Digital, no Facebook e outras plataformas que repete aí o que a gente publica aqui, né? Já quero convidar você para dar o seu like, fazer algum comentário, pedido de oração, de onde é que você assiste o vídeo, é importante para o YouTube ver a relevância do trabalho e indicar para outras pessoas. É o nosso evangelismo digital, usando as redes sociais para pregar a palavra de Deus, né? Meus amigos do Facebook, já passamos de 5.000 inscritos aí que nos acompanham. Dá um pulinho aqui no YouTube, faça sua inscrição também, tá? Nos ajude no YouTube a pregar a palavra de Deus, a avançar na pregação do Evangelho da Salvação. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco e sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, né? Só que dessa vez ela está lá em Aripuanã, no Mato Grosso, e eu estou aqui em Santa Luzia do Oeste, aqui em Rondônia. Em minhas mãos, ela, ó, a companheira de sempre, né? A nossa amiga Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Um novo material para a gente estudar aqui. Hoje eu quero iniciar falando sobre as leis, no plural mesmo, tá? As leis de Deus na Bíblia, na Escritura Sagrada. Nesse livrinho aqui, né, que é uma carta enviada para todos os cristãos, tá? Deve ser lida, praticada e obedecida. Vamos orar, porque o assunto é muito sério, tá? E eu gostaria que você orasse. Pode fazer o seu pedido de oração também, a gente sempre está atento aí aos comentários, a gente ora, vamos orar uns pelos outros, tá bom, irmãos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E temos a certeza que o Senhor está preparando um lugar maravilhoso que em breve virá buscar todos nós. Agora nos ajude também a preparar as outras pessoas, nos use para levar esse santo evangelho, para que o maior número de pessoas possam ouvir, possam obedecer, colocar em prática e assim também estar apta para o reino do céu. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus possa te abençoar ricamente mais uma vez, tá? É um prazer estar aqui. Lembrando aí que a nossa rádio WF está a todo vapor. Você pode ir no Play Store, baixar o aplicativo, que é bem levinho, né? Chegou no Play Store ali, na lojinha de aplicativo do seu telefone, digitou Rádio WF, já procura ali, você vai baixar o nosso aplicativo 24 horas, cada hino, né? Cada louvor, cada programa, um melhor do que o outro, tá bom? E você que tem um computador aí, um notebook, também pode baixar a extensãozinha, radiowf.net/app, deixa a extensãozinha aberta aí na tela, né? Aí é só clicar, também não pesa nada e você vai ter uma programação gospel, evangélica, pregação da palavra de Deus, 24 horas, Rádio WF Evangelismo Digital. Em breve estarei com o meu programa ao vivo, aguarde aí, né? Irmãos, por que nós vamos tratar do tema das leis na Bíblia? Porque muitas pessoas fazem uma grande confusão. A gente trabalhou aí as 3 mensagens angélicas, né? E a terceira mensagem é um grande alerta enquanto o povo de Deus, usado pelo Espírito Santo, prega a palavra de Deus verdadeira, né? O vinho puro, sem mistura, o evangelho puro, há também aqueles que mesmo, às vezes, né, sem saber, estão pregando aquele vinho adulterado, que é um evangelho corrompido, um evangelho distorcido, né? Então nós precisamos ter conhecimento da Bíblia Sagrada para poder pregar para as pessoas, até para que ela possa fazer essa comparação entre o evangelho verdadeiro, o evangelho adulterado, e aí sim, né, ela orar ao Espírito Santo de Deus e colocar em prática, né, que o Espírito Santo trabalhe no coração e na mente dessas pessoas. Eu lembro daquela passagem de Filipe e Eunuco, o eunuco perguntando, né, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Porque muitas vezes a pessoa nasce numa determinada religião, ou mesmo dentro da religião cristã, né, de uma determinada denominação, e vai aprendendo daquela forma, vai ensinando da forma que aprendeu,
sem ser um crente bereano, ver se é assim mesmo, se era isso mesmo que o autor estava querendo dizer, né? E nessa questão das leis, as pessoas fazem uma grande confusão, coloca todas as leis escritas na Bíblia dentro de um balaio só, né? E não consegue fazer distinção de uma da outra, né? Aquela que foi cravada na cruz, aquela que foi abolida, aquela que permanece até hoje, aquela que é moral porque representa o caráter de Deus, aquela que é a base do julgamento, né? Então mistura tudo, tá? E aí termina dizendo assim, a lei foi abolida. E eu vi até um pregador famoso, eu não vi todo o sermão dele, eu vi apenas umas partes, todo mundo aí criticando ele, outros defendendo, ele falando que a lei de Deus é uma desgraça. Agora, qualquer que seja a lei, tanto dietética, cerimonial, civil, que organizava o sistema sacerdotal, todas as leis que a Bíblia apresenta aqui, todas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que mandou que Moisés a escrevesse, seja no livro ou seja nas duas tábuas, e pediu para que fosse passada ali de geração para geração, de pai para filho, netos, bisnetos, né? Agora, o que nós precisamos fazer é aprender a distinguir. Nesse canal aí, bem lá no passado, tem um trabalho muito bonito, até mais daqui a um tempo eu vou recuperar, mostrando a diferença, né, entre uma e outra, tá? Então, hoje eu quero começar falando com vocês sobre a distinção de leis. Então, gostaria que você prestasse muita atenção, você de qualquer denominação, com espírito de oração, não de crítica, não de confusão, tá? Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar, né? Eu aproveitei meu horário de almoço, tá? Um clima não muito agradável aqui, quente, né? E eu quero aproveitar bem esse momento, Deus tem tocado no meu coração para a gente continuar tratando desse tema. E eu peguei aqui um tema que foi publicado há algum tempo, né? E eu vou estar dividindo com vocês para que vocês possam estar refletindo sobre esse estudo que nós vamos fazer, mas com a sua Bíblia, tá? Então, abre aspas para o autor desse comentário e diz, olha, por esta razão, e aqui é Pedro, a gente começa com Pedro, né, fazendo comentário sobre o que o irmão Paulo escrevia, né, ele diz, abre aspas, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias de vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Eu li aqui 2 Pedro, capítulo 3, do verso 14 até o verso 18, né? Agora, por essa exposição inicial, vamos iniciar aqui, e vamos percorrer durante algum tempo aqui no canal, um estudo sobre textos mal compreendidos hoje pelos irmãos cristãos, com relação à lei de Deus, ou os 10 mandamentos, né? Ou chamado também de lei moral de Deus, e descobrir a verdade sobre tais textos dentre os que eu vou citar aqui, né? A distinção, né? Para você saber do que Paulo, qual lei Paulo estava falando, né? Porque depois eu quero falar com vocês sobre Romanos, Gálatas, né? Agora, para você entender o que Paulo escreveu para os romanos, que Paulo escreveu para os irmãos de Gálatas, falando ali sobre a lei, né? Você precisa saber aí fazer essa distinção. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 10, Paulo já vai escrever uma coisa difícil, né? Para quem não sabe distinguir entre uma lei e outra. Ele diz,
Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É forte isso aqui, né? Se a pessoa não saber distinguir qual lei Paulo está se referindo aqui, ele vai abandonar e vai criticar toda a lei de Deus. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Efésios capítulo 2:15 está escrito: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quem não conhece, fala, aí, a lei foi abolida, né? O que vocês estão falando aí dos 10 mandamentos, né? Tá escrito aqui em Efésios 2:15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Colossenses capítulo 2, 16 e 17, é outro texto pesado, tá escrito assim, ninguém, pois, vos julgueis pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Apenas uma boa leitura, respeitando aqui a gramática, né, a pontuação, é fácil de compreender. Mas como você tem um aprendizado, às vezes em outra denominação, colocando todas as leis dentro de um balaio, fala aí, olha aí, Paulo está falando que ninguém pode julgar pelo comer. Então você pode comer o que você quiser, né? Carne de porco, animais impuros, cobra, rato, aranha, morcego. Você pode comer o que quiser, ninguém pode te julgar, você pode beber o que quiser, né? Pode beber pinga, pode beber cerveja, pode beber vodka, pode beber o que você quiser, né? Ah, você pode... o quarto mandamento de Deus não precisa ser guardado, porque está escrito aqui, ó, que ninguém vos julgue pelos sábados, né? Então, quando você não sabe do que Paulo está realmente falando, você joga tudo isso numa cumbuca, né? Agora, e se eu continuar lendo o que o próprio Paulo escreveu a respeito da lei? Ele vai dizer assim, ó, em Romanos, capítulo 3:31. Veja bem agora o oposto, né? Ou Paulo era muito maluco, né? Ou algumas pessoas não compreenderam. Paulo não era maluco, Paulo era inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, Velho, Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 3:31, abre aspas para ele, Paulo, ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ou em outras palavras, antes estabelecemos a lei. Ora, não foi desfeita a lei, como nós lemos nos textos anteriores? Não é maldito que observa, como nós lemos nos textos anteriores? Então, por que estabelecer uma lei nessas condições, ainda mais sobre a base da fé? Né? Tá vendo aí? Parece que não tem coerência, parece que há contradição, mas a própria Bíblia inspirada vai dizer que não há contradição, há uma má compreensão, né? Romanos capítulo 7, verso 7, diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? E ele responde, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não cobiçarás, um mandamento, um decálogo, a lei moral escrita pelo próprio dedo de Deus, né? E Efésios agora. Romanos, vamos continuar Romanos capítulo 7, verso 12. Paulo também, né? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom, né? Eu vou até repetir para vocês isso aqui, ó. Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora, como admitir que a mesma lei que Paulo acabou de dizer, que é justa, que é boa, que é santa, é maldita? Ou pregadores modernos agora, né? Esse famosão falando que é uma desgraça, né? Tá vendo como que o próprio Pedro achava difícil entender Paulo? Para aqueles que não conhecem a Escritura, deturbam, mas ele diz que para a própria maldição, né? Efésios capítulo 6, verso 2. Paulo escrevendo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que mandamento esse? É o quinto mandamento, né? Ele abre a segunda tábua
porque na primeira tábua, 4 mandamentos que ensinam o homem a se relacionar, amar, respeitar a Deus, né? E na outra tábua, 5 mandamentos ensinando o homem a amar, respeitar, né? Suportar, né? Conviver com o ser humano em razão do amor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Qual é a promessa? Para que os seus dias vá bem aqui na terra, né? E esses dias que é o Senhor Deus que te dá ainda, né? Então Paulo, ele adverte a observar esse mandamento. No entanto, seria ilógico Paulo mandar observar o mandamento, já que os 10 mandamentos foram desfeitos, já que os 10 mandamentos foram cravados ali na cruz, já que os 10 mandamentos foram abolidos. Então, não teria sentido, não acha você aí? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, está escrito assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Olha só, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, né? E agora, para onde ir, né? É inconcebível que uma coisa maldita, desfeita ou anulada seja uma coisa boa, seja uma coisa santa, né? Não acha você também? Pois é, irmãos. Então, até aqui é possível ter você aí do outro lado entendido, né, que há uma diversidade de leis na Bíblia. E realmente Paulo menciona muito o termo lei. Nos assuntos que ele enfoca, ele sempre está batendo nessa tecla, lei, de maneira, uma hora explícita, bem clara, né? Uma outra vez ele está escrevendo ali de maneira até dificultosa para a gente entender assim de imediato. Agora, certo é, irmãos, que Paulo, ele estabelece a diversidade de leis. Ele realça uma lei, né, que é a lei moral de Deus, ou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Paulo, ele sempre realça ela, dizendo que é boa, que é santa. Ele cita alguns desses mandamentos, né? E também essa lei é também conhecida como lei moral, né? E ele vai mostrar a caducidade da outra lei, tá? Ele vai dizer que a outra lei, ela caducou, né? E que lei é essa que ele fala que caducou, que ela foi pregada ali na cruz? É a lei de Moisés, conhecida também como lei cerimonial. Então, essas duas leis são destaque na exposição de Paulo. Uma exaltada por ele, que é a lei moral, a lei de Deus, os 10 mandamentos, aquela escrita pelo próprio dedo de Deus, colocada ali nas duas tábuas, que foi colocada dentro da Arca da Aliança, e a outra que ele diz que teve caducidade, porque vai encontrar ali a sua realidade, é a lei cerimonial, na qual era constituída do quê? De sacrifícios, ofertas diversas, circuncisão, dias de festas, né? Então, irmãos, boa parte dos cristãos de hoje em dia, né, que a lei de Deus foi abolida quando Cristo morreu na cruz. Isso ocorre por quê? Porque esses mesmos cristãos, eles aplicam ao termo lei encontrado nas Escrituras como a definição de todas as leis na Bíblia. Faz aquela confusão, põe tudo dentro do mesmo pacote. Não sancionam a separação delas e discordam que haja uma distinção entre essas leis. Tudo se resume, pensam eles, né, na lei de Moisés. Tudo para eles é a lei de Moisés. Então, quando Paulo ele fala da caducidade de algumas, né, e cita, não, é tudo a mesma lei de Moisés, não faz uma separação. Admitir que a Bíblia só apresenta uma lei e que tudo é lei de Moisés, não havendo, portanto, distinção entre elas, é o mesmo que dizer ser ela um amontoado de contradições de fato. Nós acabamos de ler aqui, né, uma série de Paulo falando, né, da lei é maldita, a lei foi cravada na cruz, a lei foi abolida, e lemos uma outra sessão, Paulo, ele dizendo que a lei é justa, que a lei é boa, que a lei é santa, que deve ser estabelecida, né, deve ser guardada, né? Existem leis providas de Deus que foram enunciadas, escritas e entregues por Moisés, e entre elas está, então, a lei cerimonial. A lei cerimonial é uma entre esse aglomerado de leis, tá? Constituída de um ritual
que os judeus deveriam praticar até que viesse quem? O Messias. Então, toda a lei cerimonial destacada aqui por Paulo, ela deveria ser praticada, né, todos aqueles rituais, até que viesse o Messias Jesus. Base bíblica para isso, Êxodo capítulo 24, verso 7, Deuteronômio capítulo 31, do verso 24 até 26. Bom, para não ficar muito longo o vídeo de hoje, eu vou ler esses textos, tá? Para deixar como base bíblica. Êxodo 24, 7 diz: depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, lembra, aqui tem um livro chamado Livro da Aliança, onde tem todo esse conjunto de leis que Deus pede, inspirado pelo Espírito Santo. Não faça crítica destrutiva, não xingue essa lei, tá? Que está no livro da aliança, foi Deus, tá? Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor falou, está registrado nesse livro, nós faremos e obedeceremos. Lembra? Esse aqui apontava para a vinda do Messias, e quando o Messias, que é Jesus, chegasse, né? Por exemplo, o sacrifício, então seria cessado. Deuteronômio capítulo 31, 24. Tendo Moisés acabado de escrever. Quem escreveu aqui? Moisés. Tendo, pois, Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro. Tá? No livro. Verso 25. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, verso 26, peguem este livro da lei e coloquem aonde? E coloquem e coloquem ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Anotou aí? Verso 26, pegue este livro da lei, lembra que Deus mandou que ele escrevesse, coloque-o ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. E nós estamos falando desse conjunto de leis, né? O livro da lei, o livro da aliança, né? E dentro daquela arca, ela foi feita com muito carinho, de madeira nobre, acácia, ouro, né? Tinha os dois querubins ali. Ali dentro foi colocado as duas tábuas de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus, lei eterna, os 10 mandamentos. Estamos juntos? Então, irmãos, eu vou dar tempo aqui para a gente encerrar, mas eu vou deixar para o outro vídeo, né? A gente vai falar ali sobre os descendentes de Abraão, né? Que foram cativos ali no Egito, e Deus liberta eles dali, e aí vocês vão continuar comigo esse estudo aí, e a gente vai falar mais tarde sobre a lei e o evangelho, né? O propósito da lei cerimonial, que está escrito aqui neste livro, né, que ficou ao lado da Arca da Aliança. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando do estudo. E a gente vai, durante muito tempo, com bastante calma, estar passando para vocês essa diferença entre essas leis. Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estou aqui dentro da boleia da Bonita, aqui em Santa Luzia do Oeste. Começou uma chuvinha lá fora. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.